Olá, meus irmãos, meus amigos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu estou fazendo esse vídeo num dia em que nós estamos vendo um grande reboliço pelo mundo. Está acontecendo muitas coisas que devemos refletir biblicamente e também orar em favor da paz mundial. Neste último domingo, os Estados Unidos oficialmente entraram na guerra contra o Irã, onde Israel já estava bombardeando o Irã. Os Estados Unidos bombardeiam as principais usinas nucleares do Irã. 3 usinas nucleares. E o Oriente Médio, ele ali é um barril de pólvora, porque existe muito fanatismo religioso no Oriente Médio. E os Estados Unidos fizeram isso, segundo os Estados Unidos, para ajudar a Israel. E também um assunto que já estava há tempos sendo tratado pelos Estados Unidos com o Ayatollah Khomeini, o todo-poderoso do Irã, sobre as suas usinas nucleares. Israel teme muito a aquisição de bombas nucleares pelo Irã, porque ou seja, o Irã, já tem falado muito de exterminar, aniquilar Israel. Esse é o termo que eles usam, aniquilar Israel. E Israel sabe que isso será possível caso o Irã venha adquirir uma bomba atômica. E notícias já divulgadas dão conta de que poderia fabricar 9 bombas. Ou seja, uma já era suficiente, para destruir Israel. E 9. Pois bem, talvez por essa razão, isso foi o motivo pelo qual Israel começou a bombardear o Irã. As usinas já estavam sendo bombardeadas. E os Estados Unidos, por fim, entraram aí para, vamos dizer assim, concluir o trabalho. Mas o que me traz aqui? É para falar sobre as consequências do acirramento dos ânimos naquela região, onde pode, sem dúvida, estourar a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, amigos do Irã, nós sabemos quais são, poderão entrar na guerra para defender o Irã. E os amigos de Israel, também nós sabemos quais são, vão defender Israel. Mas como o Irã já tem falado, o objetivo dele é aniquilar ou destruir completamente Israel. E aqui eu não quero me posicionar em lado nenhum, porque não faz parte, nós não temos essa intenção de nos pronunciar a favor desse ou daquele, numa guerra dessa que pode vir a transformar na Terceira Guerra Mundial. Não é isso o meu objetivo, de estar aqui de um lado ou de outro. Mas eu quero falar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, que nós devemos amar tanto israelenses quanto árabes, porque Jesus mandou amar a todos. E só não podemos aí concordar com essa ideia de destruir
um país, seja ele qual for, aniquilá-lo, que esse é o termo que tem sido usado, aniquilar esse país. Isso é o que nós não podemos concordar. Mas o que os cristãos podem fazer, e eu acredito que podem com muita força, com muita razão, não é pegar em armas para defender esse ou aquele país, mas ir para a oração. O nosso poder está na oração. Orar para que as forças espirituais da maldade não venham prevalecer. Por quê? O que está por detrás de uma guerra? São os poderes espirituais da maldade. Poderes malignos que estão assessorando as autoridades ímpias, as autoridades mundiais, que na maioria são ímpios que governam o mundo, na maioria. E também, como disse anteriormente, existe o fanatismo religioso. Quando não existe o fanatismo religioso, existe o outro lado, do ateísmo, do materialismo. Mas nós temos uma força, uma condição que é a espiritual. Porque o nosso Deus é todo poderoso. E nós encontramos Deus agindo nas nações. Como foi o caso de Deus ter agido na Babilônia, quando Nabucodonosor era imperador da Babilônia. Lá estava Daniel influenciando ali o Nabucodonosor. Mas depois vieram os persas, que entraram no lugar dos caldeus, e os persas, e aí nós encontramos o Dario, o Ciro, que através do seu poder, eles ajudaram Israel a voltar para a sua pátria. Então, Deus ainda reina. Deus é o Senhor da terra. Deus é o Senhor do universo. E nós podemos muito bem clamar a Deus, o Senhor do universo, que impeça que homens ímpios, guiados pelo poder destruidor, que estão, como eu já disse, assessorados pelo o poder da maldade, venham acionar uma guerra nuclear no planeta, que nós sabemos já as consequências, o poderio da destruição de uma guerra nuclear, o que ela pode fazer, destruir a Terra. E isto ninguém de nós quer. Mas como existem psicopatas muitas vezes nos governos, existem pessoas... A psicopatia é um sentimento, é uma pessoa que não tem sentimento. Segundo a psicologia, a psiquiatria, é uma pessoa que não tem sentimento. Então ele age sem pensar nessa questão de sentimento. De forma que governantes psicopatas que nós já tivemos ocasionando a Segunda Guerra Mundial, que vocês conhecem bem a história, não preciso nem citar aqui nomes, mas que trouxeram aquela grande destruição para o nosso planeta. Agora eu quero conclamar aqueles que creem em Deus, que é o Todo-Poderoso, que reina no céu e na terra, mas Ele quer também que nós peçamos. Ele é o Senhor do bem, é o Senhor da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então nós podemos pedir ao príncipe da paz que interfira na questão da paz mundial, orar para que ele venha interferir e orar para que afaste do assessoramento dos governantes da terra as hostes espirituais da maldade, que são poderes espirituais que estão agindo pode agir assessorando esses governantes e atentando
ou tentando, né? Tentando dizer, aperta o botão aí, você pode, você é o poderoso, aperta o botão aí e destrua esses inimigos. Mas acontece que os inimigos também têm poder de destruição. E aí vai virar o quê? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus pela paz mundial e que essas forças espirituais da maldade sejam afastadas. Eu estava pensando em fazer uma postagem no Face das matérias que estão sendo publicadas nesses dias, mas achei melhor fazer esse vídeo aqui para falar diretamente com vocês, ao invés de estar falando no Face ali apenas com páginas escritas, mas eu vir aqui falar diretamente com vocês. E encerro aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler, e diz que no capítulo 5, versículo 15 em diante, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Estou falando de doença, mas tem muita doença que só Deus para curar, né? Que precisa do Todo-Poderoso. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E continua: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha aí o poder da oração. Muito pode a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Outras Bíblias dizem com firmeza, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E eu gosto dessa palavra aqui, principalmente lá quando diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar, porque a nossa oração pode muito nos efeitos. Cristãos do Brasil, cristãos de outros lugares, mas o meu alcance aqui principalmente é o Brasil. Vamos orar pela paz mundial, porque não é impossível que venha ocorrer uma terceira guerra mundial com a estultice dos corações de ímpios, que, levado pelo seu egoísmo, levado pelo seu narcisismo, possa detonar bombas nucleares. E principalmente se estiverem ali numa situação, vamos imaginar agora, Teherã, ou o Irã, se tivesse já a sua bomba nuclear, vocês não acham que eles iriam usar? Certamente. Então vamos orar, porque Deus pode pôr um freio nessa situação e não deixar que o pior aconteça. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar pela paz. Paz mundial, paz das nossas vidas. Jesus é o príncipe da paz. Orar pela paz nos lares, orar pela paz nos corações. E Deus é poderoso para conceder. Se orarmos, Ele vai ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus, eu quero fazer a oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu oro pela paz mundial. O Senhor, que é todo-poderoso, estende a sua mão sobre o mundo e repreende as hostes espirituais da maldade, para que não venham trazer consequências destruidoras, danosas para o nosso planeta e para a nossa pátria, para os nossos irmãos, para o povo, as pessoas, as famílias da terra. Mas abençoe e afaste as hostes espirituais da maldade desse assessoramento do mal. Onde eles estiverem, saiam agora, sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém.